Amém, irmãos? Glória a Deus, né? A educação cristã infantil, né? A gente já viu aí nos slides passados, né? Um pouco sobre a característica de cada idade, né? A gente viu o que é criatividade, todos nós somos criativos, né? Ou para uma coisa ou para outra, nós somos criativos, né? E a gente precisa absorver esta verdade, né? E hoje a gente vai entrar sobre evangelização, cânticos, né? História bíblica. E para começar, eu vou contar uma historinha, né? Dá para ver direitinho aí, gente? Sim, dá. Dessa galinhazinha eu não peguei, não. Tu não pegou, não? O galinho? Não. Oi, pessoal! Boa noite! Eu vim aqui contar para vocês a história do galinho Garnizé. Garnizé era um galinho que morava numa fazenda bem grande e todos os dias Garnizé subia na cerca e gritava acordando a bicharada. Cocoricó! Cocoricó! O senhor pato, a senhora vaca, o boi, o cavalo, o jumento, a ovelha, a bicharada toda acordava com o grito de Garnizé. Naquele dia, a mãe de Garnizé, a dona Galinha, olhou para o céu e disse: Garnizé, hoje vai chover. Então, meu filho, olha, não saia do galinheiro, fique aqui dentro. Não beba água gelada lá do poço lá fora. Garnizé, não fique na chuva. Estava fazendo um pouco de frio. E ela disse: Garnizé, me obedeça, ouça o conselho da sua mãe, porque se você beber água gelada, sair na chuva, Garnizé, você pode ficar gripado. Garnizé, sabe o que ele fez, gente? Esperou a mãe, sair e, perna para quem te quer. Foi brincar com os outros pintinhos, foi brincar com os franguinhos e ele foi para longe. E quando eles perceberam, a chuva estava caindo e os pintinhos ficaram todos molhados. Garnizé estava morrendo de sede, parou bem lá no lago que a mãe dele disse que não era para ele beber água daquele lago e bebeu muita água do lago e foi para casa. Quando chegou em casa, a mãe disse: Garnizé, eu não falei para você, meu filho, não sair de casa hoje porque ia chover? Ele disse: não, mamãe, só fui brincar com os meus amigos. Gente, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi dormir, a bicharada toda foi dormir. Garnizé estava tremendo de frio, mas ele entrou para o galinheiro, ficou bem quietinho. Quando foi no outro dia, quando amanheceu, ele subiu no puleiro, lá meio desanimado, e ele começou a gritar: Achim! Achim! Gente, Garnizé estava gripado e a bicharada naquele dia perdeu o horário. Ninguém acordou no horário certo, porque Garnizé, só ficava o tempo todo Achim, achim. E a mãe dele disse: tá vendo, Garnizé? Se você tivesse me obedecido, hoje você não estaria gripado. E Garnizé aprendeu uma grande lição, gente.
E ele disse, nunca mais eu vou desobedecer a minha mãe. Eu preciso ser um galinho obediente. Mas ele passou o dia todo, gente, atim, atim. E cada vez que ele espirrava, ele se lembrava que era importante obedecer aos pais. Na Bíblia está escrito, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é justo diante de Deus. Essa é uma historinha, isso daqui é aquele negócio de molhar roupa, né? Aí, quando ele espirra mesmo água, viu, gente? É uma história moral, secular, mas que a gente coloca um fundo, né? Pega um versículo bíblico e trabalha aí a obediência. Essa é uma história boa para se contar no culto infantil. É só você entrar lá na internet, no Google você vai achar galinho gripado, né? Ou naquele varal de histórias no YouTube, né? Lá ela também conta muitas histórias lindas com fundo moral que dá para a gente usar aí no culto infantil. A criança segundo a avaliação divina. Jesus colocou a criança no centro da igreja. Alguém abre aí Mateus 18, nós vamos ler esse texto de 1 até, acho que o versículo 4 ou 5. Mateus 18. Algum de vocês pode estar lendo o texto? Mateus 18. Mateus 18, Mateus 2, 18, né? Do 1, acho que Naquela até... hora, Isso, pode ler. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, pronto. A criança é colocada em primazia, né, no reino de Deus. Jesus valorizou as crianças, valorizou o louvor das crianças. Jesus referiu-se à criança como modelo aí de salvação, né? E a criança e a salvação. A Bíblia diz que todas as crianças possuem o que? A herança do pecado, né? Todos pecaram e carecem aí da glória de Deus, né? Então, as crianças, elas nascem em pecado, né? O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, a criança, ela pode permanecer firme na fé, ela pode ter a experiência do novo nascimento ainda na infância, né? E ela pode permanecer firme na fé como Timóteo, né? Paulo fala acerca de Timóteo que ele havia permanecido, né, firme nos ensinos da sua mãe e da sua avó, né, Lloyd? Então, assim, as crianças precisam de salvação, né? A gente olha e acha que é um ser tão indefeso, né? É tão lindinho, é tão bonitinho, mas é pecador, né? E precisa também de salvação. E por isso nós, como professores, né, educadores infantis, precisamos transmitir as verdades do Evangelho. A tarefa dos pais, né? A gente já viu isso lá atrás, é da responsabilidade dos pais, a formação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, sobretudo pelo exemplo de vida cristã. E a igreja tem a missão de apacentar seus cordeiros, né? Alimentando-os com a palavra de Deus, ensinando a doutrina bíblica e apresentando-as ao Evangelho. Então, né, a tarefa da igreja é apresentar o Evangelho de Cristo, né, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né, na vida dessas crianças. E estar apacentando, né, esses pequeninos. O evangelismo infantil, né, a finalidade, Romanos 5:22, alguém pode ler, por gentileza? Romanos 5:22.
5:22? É. Poxa, Fica tá assim, até o 21. Só É, tem até tá errado. A referência está errada. 5:21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e o levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é levarmos as crianças a terem o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, são 3 as finalidades do evangelismo infantil. A salvação, né, é a principal finalidade. Nenhum evangelista de crianças deve estar satisfeito enquanto não conseguir, né, que a criança aí chegue ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Né? Nós precisamos trabalhar e orar tendo em mente esse objetivo e essa finalidade, né, na nossa vida. Que o nosso desejo é que as crianças cheguem a Cristo. E a outra finalidade no evangelismo infantil é o crescimento espiritual. Né? As crianças devem ser edificadas na fé no Senhor. Não adianta ganhá-las e abandoná-las, né? Nós temos que fortalecê-las para resistir, às tentações de serem fiéis aí ao Senhor até o fim da sua vida, né? E o serviço cristão é prepará-las aí para servir uns aos outros em amor. Então, é necessário que todo cristão seja ensinado a reconhecer, viu, seu dever e fazer alguma coisa na obra do Senhor. Porque somente assim a igreja poderá cumprir aí a sua missão, né, de evangelizar o mundo. Então, nós estamos envolvidos aí, né, nesse ministério, né, de evangelismo infantil. Né? E em relação a isso, né, a gente pode usar alguns recursos. Eu não sei se vocês conhecem, né? Aqui está um macacão, né, do plano de salvação. Uma perna é preta, a outra é vermelha, né, o corpo branco com um cinto, né, amarelo, as mangas, né, uma amarela e a outra verde, e a pessoa veste e vai usar o próprio macacão para estar apresentando aí no evangelismo de rua, né, na igreja, quando é uma EBF, vai estar usando para apresentar aí o plano de salvação. Eu creio que todo mundo conhece, né, o plano de salvação, vocês não tem necessidade da gente falar, vamos só relembrar aí as cores. Abre aí o seu microfone aí, né, para a gente poder relembrar. O amarelo, né, o dourado, nos lembra o quê? É o céu. O céu. Apareceu a Margarida, né, Silvana? Eu já estava aqui, amada, que você estava falando, eu não quis atrapalhar. Não, é porque a gente sentiu sua falta entrando aí, você é uma das primeiras. É o céu, né? O que nos impede de chegarmos no céu? O pecado. Pecado. E O sangue de Jesus. Jesus Cristo nos purifica e nos torna brancos. Branco como a neve. Como a neve, né? E o verde fala do crescimento, né? Em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês conhecem, quem conhece a história. Essa história é ótima para um evangelismo de rua, né? Quem fez o curso aí comigo já viu, né? Ela é da APEC, só que eu dei uma enxugada, porque eu acho muito grande, às vezes, a história da APEC, elas são quilométricas. Aí a gente pega a verdade central, né, e trabalha, né? Olha o picolé! Picolé! Então, você chega gritando, olha o picolé! Aí, com certeza, vai atrair quem? A criançada toda, né? Que todo mundo vai achar que tem picolé. Mas aí você vai contar a história, olha o picolé. Quando as crianças tiverem chegado, né? Você conta a história e você vai dizer, né? Que, olha, gente, na Bíblia está escrito que o quê? Ai, desculpa. Primeiro a gente vai contar a história do menininho, tá bom? Depois eu me empolguei aqui.
Depois a gente volta aqui. Aí você grita, picolé! Olha o picolé! Sabe, gente, existiam 2 meninos, Marcos e Carlinhos. Ah, Marcos e Carlinhos foram convidados para entrar numa turma do bairro, uma turma bombada, que só entrava meninos. Só meninos faziam parte dessa turma. E o chefe da turma disse assim, olha, para fazer parte dessa turma, vocês têm que roubar alguma coisa. Ah, Carlinhos disse, eu não vou roubar. Então, ele não entrou para a turma, mas Marcos saiu correndo, ó, foi lá e roubou, gente, um picolé. Porque o seu Tunico vivia pela cidade gritando, picolé, olha o picolé. E ele esperou que as crianças fossem comprar o picolé e que o seu Tunico ficasse intertido com as crianças, ó, e roubou um picolé, e ele passou a fazer parte da turma. Carlinhos foi embora para casa, não quis nem saber, porque ele tinha Jesus no coração, e ele sabia que era errado fazer isso, gente. Então, sabe o que ele fez? Foi para casa no outro dia, quando o Marcos chegou lá e disse, Carlinhos, vamos brincar. Sabe o que Carlinhos disse? Venha, vamos brincar, amigo. E enquanto eles estavam brincando, eles escutaram alguém gritando, picolé, olha o picolé. Gente, era o seu Tunico. Carlinhos foi lá, pegou o seu cofrinho, tirou um dinheirinho e saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Quando ele chegou lá, ele disse, seu Tunico, eu vim aqui pagar o picolé que o meu amigo roubou ontem do senhor. Eu vim pagar no lugar dele o picolé e quero mais 2 picolés. E ele chegou em casa e disse, Marquinhos, comprei picolé pra gente e também paguei o picolé que você roubou. Carlinhos, Marquinhos, deixa eu te contar uma coisa. Também existe alguém que pagou o preço no meu lugar e no seu lugar por causa dos nossos pecados. Foi Jesus. Então, ele contou para Marquinhos a história de Jesus na cruz do Calvário e disse a ele que o céu é um lugar muito lindo. As ruas são de ouro, o mar é de cristal e quem mora lá é Jesus. Mas existe algo que nos impede de entrarmos no céu, que é o pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz, então aí conta todo o plano de salvação. Marquinhos aceita Jesus como Salvador, né? E nunca mais quis saber de fazer parte daquela turma, né? Resumindo a história. Então, você vai e faz o picolé e conta o plano de salvação todinho, né? Para Carlinhos contando para Marquinhos. E depois, no seu evangelismo, você pode distribuir picolé para as crianças, não é verdade? E desses sabores aqui, tá bom, gente? Picolé amarelo, picolé vermelho, né? Então, a gente pode estar aí evangelizando também assim, né? E tem o plano de salvação que todo mundo conhece, né? Que é um recurso que a gente também pode usar. E tem tantos outros recursos que a gente pode usar aí no evangelismo infantil. Né? Eu trouxe só 2 exemplos, 3 exemplos, né? Que aqui tem o plano de salvação, né? Que é um livrinho, você pode dar um para cada criança também. Né? Tem a luva também, que você pode fazer os anéisinhos, né? Com coraçãozinho, de acordo com o plano de salvação, né? Está evangelizando com a luva. E na internet a gente acha muitas ideias legais, né? Que a gente pode estar fazendo aí para poder estar evangelizando, né? A gente também pode evangelizar
Eu vou ter que levantar um pouco aqui, viu? Hoje a nossa aula eu preciso levantar. A gente pode evangelizar também com bonecos assim, ó. Esses bonecos, essa aqui é a história de uma menininha, né? Que ela era muito sapeca, muito levada e ela era muito desobediente, né? É a história de Bila, né? E Bila falava muito palavrão, Bila mentia, contava mentira, desobedecia, né? E aí um dia a Bila vai passear na casa da vovó dela e a vovó fala do amor de Jesus e conta a história do plano de salvação para ela, né? Aí você pode usar o livro Sem Palavras e ela aceita Jesus como Salvador. Sabe o que aconteceu com o coração dela? Jesus deu a ela um novo coração, o coração dela agora estava livre, né? Porque ela confessou limpinho, porque ela confessou o seu pecado a Jesus, né? Aí você pode fazer apelo. Então, esses bonecos aqui são ótimos assim também, porque é algo grande que chama aí a atenção das crianças, né? Quando nós estamos aí evangelizando. E agora a gente vai ver sobre a escola dominical, né? A escola dominical não é uma atividade opcional, né? É uma atividade essencial aí na vida das nossas crianças. A Bíblia diz que perseveravam, né? Os apóstolos perseveravam, né? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, né? E esse é o nosso desejo. Então, a escola dominical não é uma parte da igreja, né? É a própria igreja ministrando o ensino bíblico. A dinâmica da EBD consiste no estudo literal da palavra de Deus, né? Através de recursos didáticos adequados aí, né? A linguagem infantil por faixa etária, né? A gente viu um pouquinho sobre as faixas etárias e dá para a gente trabalhar melhor, né? E uma liturgia, aqui a gente tem uma sugestão, né, de uma liturgia aí para a Escola Bíblica Dominical Infantil. Abertura, né, boas-vindas, oração, leitura da Bíblia, versículo ilustrado, né? Hoje em dia não se ilustra muito versículos, né? Mas seria ótimo, né, que a gente voltasse a usar esse recurso, porque aquilo que a criança vê, ela guarda mais, né, do que aquilo que ela apenas escuta. Louvor relacionado ao tema abordado, né? Trabalho em músicas ilustradas. Lição bíblica, né? O tempo da história a gente precisa levar em consideração. Vai variar de acordo com a idade, né? Explore diferentes formas de ilustração. Atividades de acordo com a lição. Indicadores de alvo, né? Atividades que demonstrarão que as crianças aprenderam na aula, né? Oração e comunhão. Né? Isso aqui é uma liturgia, né? De escola bíblica dominical. É só uma sugestão para cada um aí de vocês. A lição bíblica é um conjunto de fatos bíblicos aplicados à vida do aluno. Né? Ensinamentos que motivem a mudança de comportamento. É aquilo que nós conversamos na matéria 1, né? Nós vamos imprimir valores e princípios na vida das nossas crianças, né? Nós não somos meros contadores de histórias, tá bom? Nós somos pessoas que imprimem valores na vida das crianças. Então, ao darmos uma lição bíblica, nós estaremos ajudando a preencher aí a necessidade humana de amor, de pertencer, de segurança, né? E a gente vai falar sobre verdades que têm peso de eternidade, né? E de uma maneira que as crianças vão ter prazer em ouvir, né? A criança tem muito mais prazer em ouvir uma história de forma dinâmica do que uma história aí apresentada de forma aí estática, né? Então, onde começa a lição que cativa? A lição que cativa começa no preparo. Né? Então, você precisa orar, buscar a unção do Espírito de Deus. Né? Nós precisamos estudar a Bíblia, retirar todos os textos, né? E os ensinos bíblicos possíveis
para a sua própria vida como professor, né? Porque nós precisamos aplicar primeiro em nós, né? Se for necessário, a gente precisa ler o contexto anterior e posterior, né? Isso vai dar a gente mais segurança em relação àquilo que a gente vai estar ministrando. Eu já ouvi muitas professoras dizendo assim: esse ano eu quero descansar da escola bíblica dominical porque eu fico lá e não aprendo nada. Espera aí. Quando nós estamos preparando uma lição, nós estamos aprendendo. E nós estamos sendo ministrados por Deus. Deus ministra primeiro ao nosso coração. Então, você vai precisar definir qual princípio bíblico você quer trabalhar com seus alunos. Né? Leia a lição na revista do professor e também a lição na revista do aluno. Não leia só na do professor. Confira as citações também. Né? Decida o recurso pedagógico que você vai usar aí na explanação do texto. Prepare um esboço daquilo que você vai falar, né? Decida um recurso pedagógico que você vai usar para a explanação do texto. Prepare aí esse esboço ou esse resumo e treine a sua apresentação. O melhor lugar para treinarmos a nossa apresentação é na frente do espelho, né? Faça mesmo caras e bocas. Se o seu personagem fizer caras e bocas, faça caras e bocas. Se ele chora, você tem que chorar. Se ele sorri, você tem que sorrir. Se ele pula, você pula, né? Não seja aquele professor duro, né? Parece um pedaço de pau que nem sai do lugar quando está contando uma história, né? Ore pelo seu aluno e lição. Lembre-se de que você terá na sala crianças salvas e crianças não salvas. Então, você pode fazer 2 tipos de apelo, né? Um apelo que vai alcançar aí as crianças salvas e também as crianças não salvas. O seu esboço, ele vai precisar ter um começo atraente, né? Você vai precisar atrair a atenção das crianças. Um andamento, você vai listar os acontecimentos na vida aí dos personagens, né? Em forma cronológica, né? De acontecimento em ordem cronológica. E toda a história, toda lição, ela precisa ter um clímax, né? Onde o mistério é encontrado, né? Onde se define a história, né? E uma frase para concluir contando o que aconteceu, né, com o personagem. E aplicar isso aí, né, na vida da criança. Essa aplicação é interessante a gente também passar muitas vezes tarefinhas para as crianças. Colocar em prática durante, né, a semana. E a arte de contar histórias, né? Histórias são parte da humanidade, né? É algo milenar, né? Anterior à escrita, né? Porque a gente sabe que as histórias eram passadas aí de geração a geração, né? Anterior à escrita, era de forma oral, né? Que essas histórias eram contadas. Então, todos nós experimentamos com prazer esses momentos, né? E nós percebemos o quanto eles contribuem para o conhecimento aí de mundo, ampliam as possibilidades criativas e desenvolvem as emoções, né? A história mexe muito com a emoção da gente, né? Nós que somos adultos, nós gostamos de uma história bem contada, né? Imagine as crianças, né? As histórias, elas são um capítulo fundamental aí, né? Na infância, né? E quem sabe aí para a vida toda. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir histórias, né? Eu amo, eu paro para ouvir mesmo, né? Uma história bem contada é prazeroso. Histórias bem contadas cativam as crianças, né? Como é bom ouvir, né, histórias. Elas fazem, né, a imaginação da criança voar, gente. As histórias prendem a atenção, elas ensinam, elas divertem, né? E a história aí fala, né, ao nosso coração. Contar histórias
também é uma das artes da palavra de Deus, né? Jesus usou muito esse recurso, esse método de contar histórias, né? As parábolas que Jesus contou, né, falavam verdades profundas e eternas ao coração do homem, né? Jesus contou aí a história do filho pródigo, da moeda perdida, né? Ele usava coisas também do dia a dia, né, ao redor, né, que era comum aos seus ouvintes, para contar também histórias profundas, né? Ele usou o lírio dos campos, né? Ele proferiu o sermão do monte. Então, ele, como mestre dos mestres, né? Ele sabia que a história era um recurso e ele sabia usar muito bem isso para alcançar o coração daqueles que o ouviam, né? Então, ele sabia que para o ensino ser marcante, né, o coração dos seus ouvintes, eles precisavam ver, sentir, entender, né, para poder colocar em prática as verdades contadas nas parábolas, né? E contar história talvez seja a maneira mais antiga do ensino, né, que temos, e ainda é muito eficaz. Por isso é tão importante que a gente saiba usar essa ferramenta de ensino de maneira atraente, né, para podermos ensinar as verdades bíblicas. Eu gosto muito de contar e de ouvir histórias, né? Eu procuro melhorar a cada dia, né? Fazer, às vezes, eu fiz curso de contação de histórias, mas às vezes a gente precisa sempre estar aí reciclando, renovando, né? Os nossos dons, os nossos dotes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns recursos que a gente pode usar aí na Escola Bíblica Dominical também. Eu vou mostrar já para vocês. E quando se trata de contarmos histórias bíblicas, a gente nunca deve usar a expressão "era uma vez", né? Isso daqui é muito importante. Era uma vez um homem chamado Abraão, né? Dá-se a entender que esse homem pode não ter existido, né? Porque era uma vez, está ligado aí a contos de fadas, né? Então, nós não somos meros contadores de histórias, nós somos implantadores, né, de princípios. Nós inculcamos na cabeça da nossa criança os valores do reino celestial, né? Então, tenha em mente o princípio que nós vamos trabalhar na história, né? Obediência, fé, amor, fidelidade, comunhão. A gente precisa ter em mente o princípio cristão que a gente quer trabalhar. E nós construímos valores com peso de eternidade aí na vida das nossas crianças, né? Então, por exemplo, aqui para o berçário, né? Deus fez as frutinhas, né? Aí, cada domingo, a gente apresenta uma frutinha. Aí, você pode colocar aqui, ó, velcro. Você faz o avental e você coloca velcro. Por quê? Porque no próximo domingo, se você for falar que Deus fez a maçã, e o bebê pode comer a maçã é boa para alimentar o bebê, então é só você, né, aproveitar e colar aqui no velcro, né? E também, se você não quiser colocar no avental, você pode fazer aqui, ó, uma hastezinha, né? Deus fez a laranjinha, e com a laranjinha o bebê que Deus fez, o bebê pode tomar suquinho, né? Suquinho de laranja é muito gostoso e é bom para o bebê, né? Então, você pode usar no berçário, né, alguns recursos assim, né? Também, esse daqui está bem feiozinho, mas eu deixei. Um dia eu queria falar sobre aquilo que Deus havia feito, né? À noite, e eu não tinha muito recurso em casa, então eu tive a ideia de pegar. Isso aqui gente, isso aqui deve ter uns 20 anos, esse negocinho aqui. Ele já está até ressecado. É prato plástico, né? Então, eu peguei os pratos de plástico e colei as figurinhas, ó, para poder contar a historinha que Deus fez à noite para a gente dormir. À noite nós podemos falar com Deus
e podemos dormir. Deus fez o dia, né? Isso aqui pode usar no maternal. De dia a gente acorda, né? O papai vai trabalhar e a mamãe vai fazer o nosso café. E nós podemos brincar durante o dia, né? Então, aqui é um recurso para te mostrar que você não precisa ter coisas caras, né? Para poder estar ministrando as suas histórias. Esse aqui foi outro livrinho que eu fiz para falar no maternal, né? Que Deus fez os bichinhos. Foi Deus quem criou os bichinhos. Deus fez o patinho faz quá-quá. Né? Eu comprei pronta essas figuras, aí você faz o barulhinho, né? De cada animalzinho lá no maternal, ronk, 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 né? Deus fez o gatinho, então Deus fez, né, os animais. São livros que as crianças podem pegar, né? Por ser EVA, a gente pode estar usando. Né? Esse daqui eu fiz outro, né? Deus fez a noite e o dia. De dia eu posso brincar e à noite eu vou dormir. E o versículo do ano todo era: no princípio criou Deus. Né? Isso aqui é mais para o berçário. Né? Deus fez o bebê. Né? Deus fez o bebê branquinho e Deus fez o bebê moreninho. Né? O bebê... Os meninos brincam de carrinho, aí você pode mostrar o carrinho mesmo, né? Brincam de carrinho, e Deus fez a menininha, e a menina brinca de boneca, né? Então, aqui são recursos que a gente pode estar usando aí no maternal, né? O meu outro livrinho, eu não sei onde eu coloquei agora. Mas se eu achar, depois eu mostro a vocês. E esse daqui é a bonequinha que eu uso, né? Lili veio para participar da aula com a gente, né? Então, é a hora da oração. Então, Lili está convidando você a orar com ela, bem juntinho com ela. Então, para isso, nós vamos fechar os nossos olhinhos, como Lili também fechou os seus olhinhos. Aí faz a oração e quando termina... Lili terminou a oração, nós podemos abrir os nossos olhos novamente. Chegou a hora de cantar com a Lili, né? Aí a gente pode estar usando aí no berçário e no maternal. Um outro recurso também que eu fiz para usar aqui com o maternal é usando o copo, aquele copo de sopa, né? Você pode fazer aí os personagens, né? Pode estar montando a sua história. Aqui é do nascimento de Jesus, né? José e Maria, né? E os reis magos, né? O bebezinho caiu do colo de Maria, viu? O bebezinho foi embora. Caiu do colo, é de tanto andar, de tanto viajar, às vezes as coisas vão danificando-se, né? Vocês estão entendendo, gente? Está dando para... Tá muito chato? Se tiver, fala que eu paro. A gente vai... Não, professora, tá ótimo. Já estou querendo os recursos tudinho aí. Ela não vai te dar não, Silvana, que para ti dela tem que me dar, que eu já estou na fila, pedindo há muito tempo. Não, você sossegue, que quem precisa sou eu. Os pratinhos dela tem 20 anos, mulher. Tu quer tomar os pratinhos dela? Não, meus pratinhos estão ressecados, mas eu deixo eles aqui para o povo ver que a gente não precisa de muita coisa, né? Para a gente poder estar aí ensinando valores a essas crianças, né? Ensinando ao coração delas. A criatividade, né? Depois eu vou mostrar outros recursos. A criatividade no culto infantil. O que não é o culto infantil? Não é cultinho, né? Pois as crianças não oferecem a Deus um culto menor do que os adultos. Né? O mesmo Deus, ele é adorado e cultuado, né? Em ambos os cultos, no culto dos adultos e no culto infantil.
O culto infantil não é escola dominical, por isso ele não precisa ter a mesma dinâmica da escola bíblica dominical, viu? Então, assim, se a dinâmica for diferente, não tem problema. Né? Eu gosto muito no culto infantil, não é proibido contar história bíblica, tá, gente? Mas no culto infantil eu gosto mais de contar histórias missionárias e histórias de fundo moral. Por quê? Porque ficaria com uma pregação e a gente ia trabalhar um tema. Por exemplo, eu sei que vocês conhecem a história da Mariana. A Alice já ouviu, né, Alice? Não sei se a Daiana já ouviu aí. Não sei se você fez, não? Mas a Alice já ouviu a história da Mariana, gente. Essas histórias assim eu gosto de contar no culto infantil. Só um minuto, deixa eu beber uma água. Pronto, Mariana morava num jardim enorme. Naquele jardim tinham muitas rosas lindas e maravilhosas, gente. E as rosas que tinham lá eram mais altas do que Mariana. Todos os visitantes que vinham aos domingos naquele jardim olhavam aquelas lindas rosas, aquelas lindas margaridas, aquelas flores maravilhosas. E Mariana, tadinha, ficava tão escondida. Ninguém via Mariana. E Mariana, quando os visitantes iam embora, ela começava a chorar. Ninguém me ama. Ninguém me vê. Ai, eu sou esquecida aqui. E as outras flores, envergavam para olhar Mariana, porque ouviam choro. E dizia, florzinha pequenininha sem graça. Ninguém vê você, só nós somos vistas pelos outros e admiradas. Gente, passava uma semana, 2, 3, os visitantes chegavam e só viam as flores gigantes, aquelas flores altas. Mas um domingo, gente, foi diferente. Uma menina chamada Aninha, junto com seu pai e a sua mãe, foram passear naquele jardim. Enquanto os pais de Aninha olhavam as flores gigantes, lindas e maravilhosas, Aninha começou a sentir um perfume gostoso. Que perfume é esse? De onde vem esse perfume? E ela corria de um lado para o outro, pediu a mamãe para pegar ela no colo e o papai também. E cheirava uma, não é esta. Cheirava a outra, não é esta. Mas de onde será que vem este perfume? Aninha se abaixou e que perfume delicioso. De novo, e ela começou a gritar, papai, mamãe, corram. E a mamãe veio correndo e o papai acharam que tinha acontecido alguma coisa estranha. Mas quando eles chegaram lá, a Aninha disse, cheirem esta flor, sintam o perfume dela. Que perfume delicioso. E as outras pessoas começaram a vir. E um monte de gente, uma multidão de pessoas estavam ali naquela manhã, sentindo aquele perfume delicioso. E as outras flores, começaram a ficar envergonhadas e ficaram cabisbaixas. Gente, sabe o que está escrito na Bíblia?
que eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Às vezes as pessoas não nos dão valor, como essas rosas não davam valor a Mariana, mas Deus nos ama e Ele nos dá valor. E Deus faz com que outras pessoas percebam o nosso comportamento, o nosso testemunho, e o nosso testemunho de que nós somos de Jesus é muito importante. Por isso, precisamos falar sempre a verdade com os nossos coleguinhas. Precisamos não xingar, não mentir, evitar o pecado, evitar aquilo que desagrada a Deus. Porque nós perfumamos este mundo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E isso está escrito lá, e você diz o texto da Bíblia que está escrito. Se você quiser, você pode até ilustrar o versículo, levar lá, nós somos o bom perfume de Cristo, né? A gente pode ilustrar com cartazes assim, né? E aí está apresentando, né, a nossa pregação da noite, né, no culto infantil. Então, eu gosto muito dessas histórias. Tem também a história boa para o culto infantil, né, que é a matemática de Deus, né? Você vai fazer os sinais, né, aí da multiplicação, da adição, da divisão, da subtração, né? E é uma lição que a gente pode usar no culto infantil, com juniores, com crianças de 6 a 8 anos, né? A matemática de Deus, a Bíblia nos ensina que nós precisamos dividir com as pessoas aquilo que nós temos de bom. O que a gente pode dividir uns com os outros, gente? Vamos lá, queridos, falem aí. O que nós podemos dividir uns com os outros? Amor. Alegria. Também o nosso alimento, quando a gente sabe que alguém está precisando de alguma coisa, né? A gente pode dividir, ajudar um ao outro, né? A Bíblia também ensina a gente a somar. Aí você vai falando, né? Amor, você pode somar amor, fidelidade, paz, a união. Diminuir, tirar da sua vida o pecado, o orgulho, a prepotência e um monte de coisa. E multiplicar a alegria, né? Multiplicar aí a presença de Deus na nossa vida, né? E você pode estar dando essa lição. Você encontra essa lição. Vocês que gostam de trabalhar com crianças, a tia Michele, no YouTube, ela tem uma riqueza de material, assim, que a gente fica doido só de ver. Um outro recurso legal também, ó, para contar a história, é esse daqui, ó. A gente pode contar a história com esse recurso. Por exemplo, essa história é de Pipoca, o peixinho encrenqueiro. Pipoca morava numa parte do oceano onde as águas eram tranquilas, onde os pescadores não iam lá. Mas Pipoca tinha um amigo que chamava Splash. Pipoca e Splash brincavam todos os dias, nadavam para lá, nadavam para cá. Splash ia fazer uma longa viagem e disse para a Pipoca: estou sabendo que muitos animais estão vindo morar aqui nessa parte do oceano com você. A Pipoca foi, gente, começou a achar aquilo estranho, não gostar da ideia, mas de repente, quando ele acordou numa manhã, aquela parte do oceano agora estava cheia de peixinhos, cheia de animais marinhos. A dona baleia estava lá, o peixe baiacu estava lá, o senhor caranguejo e um monte de peixes estavam lá, gente. Tinha até tartaruga marinha.
A Pipoca começou a olhar aquilo e disse, não, invadiram meu espaço. E ficou com raiva e bolou um plano na cabeça dele. E ele disse assim, Dona Baleia, tudo bem? Bom dia! Dona Baleia disse, estou bem, Pipoca, e você? Ele disse, eu estou bem. Ah, Dona Baleia, a senhora não sabe o que o senhor Caranguejo falou da senhora. Dona Baleia disse, o que foi, Pipoca, que ele falou? Ele disse que a senhora é muito da gorda. Dona Baleia ficou inchada de raiva e começou, a soltar água por cima de tanta raiva que ela estava. E ela foi lá brigar com seu caranguejo. O Pipoca foi lá no peixe baiacu, que era um peixe bem feinho, e disse para ele, olha, a Dona Baleia disse que o senhor é horroroso. Pipoca fez um monte de fofoca, de intriga, e virou uma confusão no oceano, e todo mundo foi embora, e o oceano ficou de novo, aquele pedacinho do oceano ficou de novo vazio, sem ninguém ali. Splash voltou de viagem e disse, amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas Pipoca já estava sentindo falta das pessoas. Splash disse, cadê os outros animais que estavam aqui, os outros moradores que vieram para cá alegrar esse pedacinho do oceano? Pipoca disse, não sei para onde foram, não quero saber. Não sei o que aconteceu. A Splash deu uma tossidinha, porque ele já conhecia a Pipoca, e ele disse, você não tem nada a ver com isso, Pipoca? Ele disse, não. Ah, gente, mas Splash foi falando com ele, até que ele confessou. Ele disse, tá bom. Eu fiz um monte de fofocas e todo mundo foi embora, mas eu estou arrependido e não sei o que fazer. Splash disse para ele, olha, Pipoca, vai lá, procure um por um, peça perdão, fale o que você fez de errado. Sabe o que aconteceu? Ele pegou e saiu nadando pelo oceano, encontrou Dona Baleia, o peixe baiacu, encontrou todos os animais, eles perdoaram Pipoca e, voltaram a morar no pedacinho do oceano. E agora Pipoca e Splash estavam mais felizes, porque tinham muitos amigos. E a Bíblia fala, gente, que é pecado fazer fofoca, né? Aí você vai trabalhar, pode trabalhar fofoca, inimizade, né? Então você pode trabalhar um monte de coisa. E esse recurso também você pode fazer, eu já estou até com as gravuras ali para montar. Você pode fazer a história de Naamã, né? Naamã cheio de pintinha, né? E aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer um bolso bem grande, que ele vai mergulhar, né? E depois ele vem para o lado de cá, né? Sem nenhuma pintinha, né? Ele mergulha, então a gente pode usar recursos assim para a gente estar dando aula, né? No culto infantil, né? Contando essas histórias, né? No culto infantil. Histórias com fundo moral. Nos juniores, a gente pode dar lições assim, né? O fruto do Espírito, de 9 a 11 anos, né? Uma uva, cada bolotinha da uva, né? É um pedacinho aí desse fruto do Espírito de Deus, né? Então, é ótimo para trabalhar, né, com os juniores também. A armadura de Deus também é um outro recurso que a gente pode, né, usar aí para estar, né, trabalhando com os juniores. Né? Pode vestir a criança, ou você se vestir, né? E também quando terminar a escola dominical, ou no próximo domingo, pedir o pastor uma oportunidade para as crianças apresentarem
né? Aí eu fiz cada parte da armadura, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? O cinto da verdade, né? E também eu fiz a sainha, que eu ponho antes de tudo, eu ponho essa sainha, né? Que é a armadura, né? Está aí, Professora, baseada na roupagem, na roupa do soldado romano. Oi? esse material é tudo a senhora que faz? Uhum. Ah, Eu. a senhora trabalha com criança, qual a idade? Eu não trabalho com criança, eu trabalho preparando professores para a escola dominical. Ah, Eu dou cursos. Eu já trabalhei muitos anos com crianças. Aí agora eu trabalho preparando professores para a escola dominical, eu dou cursos. aí, no caso, a senhora mesmo prepara o material para os professores da igreja. Às vezes eu ajudo, entendeu? Mas a gente já deu curso, já ensinou a fazer, entende? Eu ensino a contar a história e ensino a fazer o recurso. Para você estar fazendo o seu recurso. A senhora mostrando aí parece tão fácil, porque, assim, pelo menos eu, quando eu olho assim, para o trabalho do Ministério Infantil, a gente tem uma, tipo assim, uma deficiência, assim, porque a gente acha que tudo é tão difícil, mas a senhora mostrando aí parece ser tão fácil, porque são materiais que estão ao nosso alcance, né? O que falta é criatividade. Não, criatividade a gente tem. Olha, eu desenho o meu material, a gente pode desenhar ampliando. Você pode imprimir em ladrilho, né? Cola as folhas todas e faz bem grande, né? Ou então você pode fazer o molde usando o retroprojetor. Você coloca a imagem no retroprojetor e lança na parede do tamanho que você quer. Se você quer grande, você tem que afastar o retroprojetor, né? Se você quer menor, aí você vai aproximando. Do tamanho que você quer, ele vai ficando. Entendi. Interessante. Porque às vezes a gente não sabe desenhar, né? Aí a gente fica preocupado com isso. Eu não sei desenhar nada, só sabia desenhar flores, flor na escola. Então, mas você pode fazer isso. E eu gostaria de desafiar vocês a sair, tirar a lição da revista e dar vida a ela, entende? Porque às vezes a gente tem a revista da escola dominical. Deixa eu pegar só uma lição aqui, peraí. Ô, professora, a senhora vai fazer um desafio, eu vou fazer um para a senhora. Sorteia um recurso para nós. Eu vou pensar no seu caso. Eu vou pensar aí no seu caso. Mas aí eu tenho que confeccionar, que esses meus aqui, tadinhos, eles já estão tão velhinhos, andaram tanto por aí. Por exemplo, às vezes a gente conta muita história assim, né? Em cartazes. Né? A gente vai, não é verdade? Em cartazes que vem nas revistas, né? Ou que a gente acha na internet, imprime. Né? Mas eu queria te desafiar. Por exemplo, se você vai contar a sua revista de escola dominical, da sua denominação hoje, é a história da tempestade, né? Que Jesus estava no barco com os discípulos, né? Então eu te desafio a dar vida a essa história, né? A trazer vida aí à história, né? A história que a Bíblia conta. Eu estava com a minha vasilhinha que faz barulho, eu não sei onde eu coloquei. Mas, olha, você pode contar a história da tempestade fazendo o quê? Um barco desse tamanho, né? Aí você conta que a noite estava ficando escura. Jesus e os discípulos começaram a atravessar, né, o rio, o mar, né? Desculpa. Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar.
e de repente começou a ouvir, trovões, e começou a relampejar, fazer muito barulho, e o barco, balançava para lá, balançava para cá, porque as ondas ficavam agitadas. Os discípulos começaram a ficar desesperados, achando que o barco ia afundar. Eu não vou contar tudo não, tá bom? Porque vocês conhecem. Mas, de repente, Jesus estava dormindo lá no fundo do mar. Alguém desceu e acordou o mestre. Eles esqueceram, gente, que Jesus tem poder sobre a natureza, que Jesus faz milagres. Jesus acordou e disse, homens de pequena fé, né? Por que vocês estão duvidando? E disse para o mar assim, mar, fique calmo, tempestade acabe. E a tempestade acabou e o mar acalmou, né? Então, é uma forma da gente trazer vida. Eu faço barulho colocando feijão dentro de uma lata. Eu coloquei, mas não sei onde está não agora. Você também pode usar esse barco e contar a história de quê? Que Jesus estava com os discípulos dentro do barco, né? E ele mandou que os discípulos lançassem a rede, né? Jesus mandou que eles lançaram a rede, não pegaram nem um peixinho. Aí Jesus mandou que eles lançassem a rede novamente. E sabe o que aconteceu, gente? Eles pegaram uma rede cheinha de peixinhos. Aí você pega um pedaço, né, de filó e coloca um monte de peixinhos. E você sai da mesmice da revista, né? Você vai dar a lição que está na revista, mas de uma forma mais interessante aí, né, para a vida aí do seu aluno, né? A história da filha de Jairo também, por exemplo, né, que eu não vou contar a história toda para ganhar tempo, né? Jairo vai ao encontro de Jesus, né? Aí Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele estava morta, né? Aí Jesus manda a menina acordar, né? E Jesus ressuscita a filha de Jairo e mandou ela sentar na cama, né? E darem comida para ela. Então, aqui é a história da filha de Jairo. É só algumas ideias que eu estou dando a vocês, né? Quando eu dou o curso, eu dou mais ideias, é porque a gente tem que remir o tempo aqui, né? Aqui é a história da multiplicação dos peixes, né? Que Jesus... Aí eu tenho um menininho, né? O menino e os discípulos estavam lá. Aí o menino tinha esse cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus levanta o cesto, dá graças a Deus, e o que acontece? Os peixes foram multiplicando, multiplicando, multiplicando. E os pães foram multiplicando, 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 e alimentou toda uma multidão, né, que agarrou aqui. Aí vai multiplicando os pães e alimenta aí toda a multidão. Um outro recurso que eu amo muito é essa sacola aqui, ó. Que você chega na igreja com ela, né? Com essa ovelha bem grande. E você vai contar a história do pastorzinho e das ovelhas. É um tapete feito de feltro. Você coloca as crianças ao redor, né? Vou pegar aqui. Você coloca as crianças ao redor. Aqui é o aprisco, né? Com as ovelhinhas. Aqui é o pastorzinho, né? E aqui tem o arbusto, onde a ovelhinha que se perde, né? Fica escondida. E aí as crianças ficam ao redor do tapete e você vai contando a história, né? Eu não vou contar a história, mas eu ponho as crianças para contar as ovelhinhas de 10 em 10, até dar 100, aí uma some, 99, né? A gente faz assim. Aí são muitos recursos, né, que a gente tem, que a gente pode usar. Por exemplo, né, a gente tem esses bonecos móveis aqui, ó, que você faz, coloca a mão, né,
e coloca o pé aqui. Ele é feito de meia calça, né? O braço você também pode fazer de meião de futebol aí, meião branco, né? Aqui tem a menininha, né? E eu fiz de meião aqui, né? Os braços dela. Então, esse recurso aqui é ótimo para louvor, é ótimo para contar história, é ótimo para introduzir, né, um assunto na sua sala de aula. Então, esses são recursos que a gente pode usar bastante, né, dentro da nossa sala de aula. Então, são recursos que podemos usar na escola dominical, no culto infantil, né, aonde a gente desejar, né? E por que nós temos o culto infantil? Atos 8, 26 a 35, diz, assim como eunuco, as crianças precisam, né, de pessoas que lhes expliquem em sua linguagem as verdades das Escrituras. Porque se uma criança pegar a Bíblia para ler, ela não vai entender nada, não é verdade? Mas assim como o eunuco precisou, né, de alguém que lhe ensinasse as verdades do Evangelho, né, as crianças também precisam, né, de que alguém explique todas as coisas aí nas Escrituras. O que nós fazemos no culto infantil? Aqui é um modelo de liturgia de culto infantil, né? Mas você vai adaptar de acordo com a realidade da sua igreja, né? Conforme a sua igreja aí. Aí, abertura, né? Oração, leitura bíblica, oração de adoração, louvor, gratidão, confissão de pecados, intercessão, né? Cânticos de adoração a Deus, louvor, comunhão. Realizado, né? O louvor vai ser realizado por uma criança. Você pode escalar todo domingo uma criança para realizar o louvor acompanhado, né? Por você ou por uma outra pessoa. A gente precisa usar cânticos visualizados, né? Cartazes, ou retroprojetor, data show, né? Ou os cânticos podem ser gesticulados, né? Momento missionário, né? Em todos os cultos, as crianças vão ter a oportunidade de orar, de se envolver com missões, né? De orar por um missionário, por um campo missionário. A mensagem, né? Este é o ápice do culto, é o momento onde nós vamos ensinar a palavra de Deus, né? E isso através de visuais. Pelo amor de Deus, não vá para um culto infantil, gente, só com a Bíblia na mão, não. Para falar para a criança, por favor, faça isso não. Né? E às vezes a professora conta a história e fica, como eu já vi. Tá vendo aqui é Maria, tá vendo aqui é José, tá vendo aqui é João, tá vendo essa daqui é a filha de Jairo. Aí as outras crianças estão derrubando a sala enquanto você está mostrando para uma, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Atividades de fixação, né? Dinâmicas, lições objetivas, pequenas gincanas de revisão, oração final. Né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais aí é o reino de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer fazer algum comentário? Aquela historinha que a senhora contou da Mariana, eu tenho ela em cartonada. Ela cartonadazinha. Mas ficou muito legal a florzinha Mariana, Bom Perfume de Cristo, a feita a florzinha. Sim. Eu namorando, tu contando a história, namorando as flores. Essas flores, gente, minha cunhada jogou no lixo, minha irmã jogou uma e minha cunhada jogou outra. Eu estava lá, eu peguei no lixo. E o papai e a mamãe de Mariana eu comprei na loja de R$1,99. Nessa aí. E a Mariana era um chaveirinho que eu ganhei de presente
num aniversário. Era uma lembrança... A Aninha, desculpa. Eu ganhei no aniversário, a Aninha. Aí eu arranquei aquela parte do chaveirinho e deixei a Aninha. Eu ia contar a história, eu não tinha os personagens, né? Aí eu peguei, tinha comprado essa boneca, e esse boneco para falar que era o papai e a mamãe, né, no berçário. Então eu disse, já sei, eu vou usar para contar a história da Mariana. É isso que eu queria desafiar vocês, a gente sair dos cartazes. Não há pecado nenhum. E um domingo você encontra com cartazes, mas você contar a história de cartazes todo domingo. Entende? Se você pode melhorar a qualidade do seu ensino, porque as crianças estão aí na internet, gente. Num clique, o mundo mágico aparece para elas. Então, a gente precisa, né? Tá aí buscando melhorias, né? Buscando fazer a diferença, né? Alguém mais quer tecer algum comentário, gente, enquanto a gente está falando desse assunto aqui? Eu, antes de entrar no louvor. Essa historinha aqui, eu quero depois melhorar. Eu vou mostrar para vocês. Eu achei muito legal, eu achei no Pinterest, que é a história do cego de Jericó, né? Que ele estava lá pelo caminho, aí Jesus passa, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Aí Jesus vem, aí você vai contando a história, e aquele que era cego, né? Agora passa a ver, né? Porque Jesus, né, fez um milagre, e a gente vai mostrar que Jesus é o perfeito Filho de Deus, e Jesus opera milagres, né? Então, aí você vai rodando até, né, o cego começar a ver. Então, assim, são recursos que são tão simples, mas que faz diferença. Depois você pode imprimir um para cada criança e cada criança levar para casa, né, esse recurso aqui e reproduzir a história para os seus pais, para os seus amigos. Então, é sempre bom a gente lembrar de dar um recurso que faz a criança, uma atividade que faz a criança lembrar daquilo que ela aprendeu. Nunca mais ela vai esquecer que Jesus é o perfeito Filho de Deus e que ele tem poder para operar milagres, para dar vista aos cegos, né? Então, assim, a gente precisa procurar coisas simples, mas que podem fixar aí as verdades profundas do Evangelho, né? No coração aí das nossas crianças, né? Então, a gente precisa procurar isso aí no nosso dia a dia. Eu vou encerrar a aula falando sobre o louvor, né? A criatividade no louvor. O louvor é o culto daquele que crê, né? Tem a capacidade de preparar o coração dos nossos alunos. Né? O louvor está intimamente relacionado à música. Louvor envolve a atitude de elogio a Deus. Nós vamos ensinar isso também às nossas crianças, a elogiar, a exaltar, a louvar a Deus. Louvar é diferente de apenas cantar, né? Louvar é cantar com o coração, né? E a Bíblia diz que a criança deve louvar a Deus, e da boca da criança e dos que mamam, né, suscitastes o perfeito louvor. Por que a música mexe com as crianças? Né? Mexe com a mente das crianças, a harmonia. São os combinados que tornam uma frequência sonora agradável. Sentimentos, né? Melodia, sequência musical repetida, né? Que faz o tema aí de uma canção. E o corpo, né? Ritmo, sequência de sons e pausas rápidas ou lentas, né? Que vão aí marcar a canção. Em primeiro lugar, né, nós vamos definir os cânticos que nós vamos cantar de acordo com o tema, com o princípio bíblico que nós vamos ministrar. Viu? Os cânticos usados durante a aula são diferentes das músicas que usamos para um coral infantil ou outras apresentações musicais. Os cânticos que nós usamos, eles precisam ter melodias simples,
né? Uma linha melódica simples e fácil de aprender, como 3 palavrinhas só, né? Sou uma florzinha de Jesus e, né, da mulher de Ló. Então, são melodias, né, agradáveis, melodias simples que são fáceis de aprender, sem saltos demasiados em uma tessitura adequada às crianças, né, que seja agradável o suficiente para que a criança tenha vontade de cantar. Tem musiquinha que as crianças adoram cantar, não é verdade? Tem música que, às vezes, você diz, que música vocês querem cantar? Aí sempre são aquelas mesmas músicas, né? Às vezes eles pedem as mesmas. Os cânticos, eles precisam ser relativamente curtos. Isso aí depende da idade, tá bom, gente? Eu não vou cantar que a mulher de Ló virou uma estátua de sal no berçário, no maternal, né? No berçário maternal tem que cantar musiquinhas, né? Põe a mão na boca, na cabeça, na orelha e no dedão do pé. Tem que cantar músicas assim, bem pequenininhas, né? Sou uma florzinha de Jesus. Canções muito compridas, né? Tornam aí o louvor bem cansativo, né? Conforme a idade, né, da criança, varia o tamanho do cântico. Né? Para a lição, a idade da criança e o tempo de concentração precisa estar ligada. Eu também preciso estar ligada aí nos cânticos em relação a isso. Fáceis de decorar, né? Os melhores cânticos para uma aula são aqueles que são fáceis, né, de aprender, né? Com certeza, se ela aprender na igreja, ela pode não aprender o cântico todo, mas o coro da música ela vai chegar em casa cantando, né? Precisa ter mensagem bíblica e clara. A letra do cântico deve conter verdades bíblicas, né? Bem claras aí para o coração, né, da criança. E os cânticos, eles precisam ser atrativos, né? A criança não canta por obrigação, né? Mas ela canta por prazer, né? Ela gosta de cantar, né? A criança depende muito da música, a música faz muito bem aí, né, ao coração das nossas crianças, né? E aí, de sugestão, eu trouxe para vocês, né, o Elefante Cantor. Eu trouxe de sugestão para vocês o nosso elefante, que é o maestro. Ele rege o nosso louvor. Aí você pode fazer um elefante mais bonito, tá bom? Aí você corta um buraquinho, coloca uma meia e ele vem reger, né, o louvor. Eu queria que todo mundo abrisse o microfone aí para a gente cantar uma musiquinha. Vamos lá? 3 palavrinhas só que todo mundo sabe. Bora, Norma, Alice, Daiane, todo mundo aí. Vamos abrir o microfone. Agora eu vou saber quem está dormindo, quem está na aula de verdade. Quem não abriu o microfone é porque não está na aula. Professora, mas vai gravar nossa voz linda e maravilhosa? Não tem problema não. Minha linda, maravilhosa. Não. Vamos lá, todo mundo cantando. Ó. Vamos. Agora é assim, presta atenção. Quando o nosso maestro fizer assim com a batuta, todo mundo vai cantar normal. Quando ele fizer assim, é para cantar bem alto. Quando ele fizer assim, é para cantar baixo. Agora, quando ele baixar a batuta assim, ó, é para cantar sem voz, tá? Só batendo a boca. Vamos lá? Todo mundo? 1, 2, 3 e já! 3 palavrinhas eu aprendi de cor. Deus no ensaio ficou bom, né? Mas deu para entender. Deu para entender, né? Por exemplo, você está lá ensinando, né? 3 palavrinhas só. Aí você pode dizer bem rápido. Se ele fizer assim, ó. 3 palavrinhas só. Aí se ele fizer assim,
eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Amém! Então você pode usar a sua criatividade para o louvor ficar bem legal. E você pode usar aqueles bonecos que eu mostrei também para estar aí ministrando o louvor, né? Você pode estar ilustrando os cânticos, né? A formiguinha corta a folha e carrega. Aí você vai ilustrar os cânticos, né, para as crianças do jeito que você achar, né? Melhor aí. A questão de ilustrar os versículos, eu trouxe essa sugestão aqui, que eu uso no berçário e no maternal, né? As roupinhas do bebê, Deus é bom. Faz o varalzinho e pendura, né? Então, a gente pode ilustrar de várias formas, de vários jeitos. Né? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Criatividade e missões eu vou deixar para a próxima aula. Eu já estou sem fôlego aqui. Mas a gente deixa para a próxima aula, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer a chamada na próxima aula. Viu? E na próxima aula eu creio que a gente termina, né, missões e a gente já vai entrar, né, um pouquinho aí sobre adolescentes, né? Estudar um pouquinho sobre os nossos adolescentes. Que a gente pode fazer, né, de melhor, de bom. Se vocês tiverem sugestões, tragam para a aula, que vai ser ótimo também, viu? Então, tá jóia. A gente se vê na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amém? Amém. Amém, professora. Estou só esperando o desafio, assim, né? Quando é que a senhora vai sortear? Olha, bem, a aluna está querendo me forçar a dar um recurso. Eu gostei dessa ideia de Silvana. Apoio, Silvana. Não é, não. Apoio, concordo. Vou pensar no caso de vocês. Vou Tchau, pensar. boa noite.